Números 21 eu achei muito legal, porque o Márcio começou falando sobre Moisés, né? A palavra de Deus. O Jonathan falou sobre, na sua oração também, sobre o povo, sobre Moisés. E o estudo que eu tenho hoje, ele tem uma conexão. E a passagem está em Números 21, mas antes eu sempre gosto, ou procuro, tentar fazer com que a gente pense realmente, e uma das maneiras, da gente pensar é nos perguntando, fazendo perguntas, né? Eu quero te fazer uma pergunta assim, claro, seja o mais honesto possível. Qual o pedido, que você fez a Deus? Então, um pedido ou um desejo, certo? E que ele foi atendido, que você foi abençoado. Pensa aí. Às vezes, assim, um pedido, ele é uma situação um pouquinho mais difícil. Às vezes nós estamos com problema de saúde, alguma coisa, isso é um clamor, é um pedido. E às vezes é só um desejo. Ah, Deus, eu quero trocar de carro. Meu carro está meio velhinho e tal, estou pensando em trocar. Não, meu Deus, uma necessidade. Mas ele entra na questão do desejo, né? E Deus, ele abençoa seus filhos. Pensa em algo assim. Você talvez pediu um emprego novo, tá? Você foi atendido, uma esposa, um marido, um filho, uma promoção onde você trabalha, mais clientes. Talvez você conseguiu comprar ou financiar uma casa, um apartamento. Talvez você recebeu a aposentadoria tão esperada, né? Pensa nisso. Eu acredito que todos nós teríamos, com certeza, no mínimo uma coisa para dizer assim, no mínimo uma. Né? Mas pense em algo que foi significativo para você. Certo? E fica com isso aí no teu coração. Algo que Deus te abençoou. E como, se a gente pensar nessa dinâmica, como que ela funciona? Né? Primeiro, nós estamos numa situação onde nós, então, ela pode ser complicada ou não, pedido ou desejo, certo? Essa é a nossa realidade. Então, às vezes pode ser um pouquinho mais complicada, e a gente clama a Deus, a gente pede a Deus. Às vezes pode ser um desejo. Deus, eu quero ser abençoado. E aí a gente entra na fase o quê? De clamar a Deus, pedir a Deus, conversar com Deus a respeito dessa situação. Normalmente, Deus abençoa, dá a resposta. Às vezes não. Mas você pensou em algo que você foi abençoado. Então vamos partir desse pressuposto que sim, Deus abençoou. Aí a gente entra num segundo estágio, que é o estágio de gratidão. E aqui já tem uma diferença, A gente pede, e às vezes até se esquece de agradecer, ou se agradece, valeu Deus, é isso aí mesmo, está tudo certo. Depois desse estágio, de gratidão, a gente entra num terceiro estágio, uma terceira fase, que é uma fase, eu diria, um pouco mais complicada. Porque nós passamos a viver uma nova realidade. É isso mesmo. Não é assim? Você estava vivendo uma realidade, talvez, de aflição, ou não, E aí Deus te abençoa, e essa bênção muda a nossa realidade. Certo? É só você pensar. Se você, por exemplo, pedir um trabalho, Bom, trabalho novo, eu vou ter que me esforçar agora. Eu vou ter que trabalhar mais, a minha atenção vai ser maior. Antes eu estava ali no momento de pedir. Ou uma promoção também você tem que mostrar, tem que trabalhar. Um filho, Pais sabem que os primeiros meses aí, ou até mesmo a gestação, é uma nova realidade. Dentro da bênção de Deus. Não é assim? Ou se a gente adquiriu uma casa, um apartamento, a realidade é que eu vou ter que fazer um financiamento, eu vou ter que pagar uma realidade financeira nova. E que ela muda toda a nossa realidade. Dentro disso, seja sincero, depois da bênção que Deus te deu,
Isso te aproximou mais de Deus? Isso realmente te fez ter mais paixão por Deus? Isso te fez se aproximar mais ainda de Deus e dizer, Deus, eu sou extremamente agradecido por Ti, o que eu tenho que fazer é só Te render graças e me aproximar mais e mais e mais ainda de Ti? Ou essa bênção te afastou de Deus? Fica com isso no coração, o título nós vamos, trabalhando com isso, o Espírito Santo vai trabalhando com isso. Eu quero que você fique com isso no teu coração, com essa pergunta, pensando nas bênçãos que Deus te deu. O tema, tempos difíceis, bênção, murmuração, que trazem juízo e redenção. O título é quase o estudo do tamanho, Misericórdia. Vamos ler Números 21, do 4 ao 9. Números 21. Vocês acompanham comigo aí? Eu gosto que vocês leiam junto, Números 21, a palavra de Deus diz assim. Aqui o povo está no deserto, saindo do Egito. E que começa lá em Êxodo, e diz o seguinte, então. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou e falou contra, dizendo, por quê? Não há, e nós detestamos, olha só, falaram isso para Deus. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, quando falamos contra o Senhor e contra você, ore pedindo que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos por esse momento maravilhoso de estarmos reunidos como família espiritual. Sabemos que, infelizmente, ainda em muitos locais, Deus, da nossa terra, Pai, tem muitas cidades, estados, Pai, que os nossos irmãos não podem estar juntos, reunidos assim como nós estamos. Que privilégio que nós temos, Pai, de estarmos aqui reunidos, participamos da ceia, algo que o Senhor, como foi falado, ansiou muito por esse momento, Deus. Então nos dá esse privilégio, Pai, e que o Teu Santo Espírito nos conduza pela Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, desde a saída do Egito, o povo de Israel, se você já leu o Novo Testamento, por favor, se não leu ainda, faça um plano de leitura. Isso é muito importante, a palavra de Deus. Israel ele experimentou muitas manifestações do que nós chamamos na teologia de providência divina. Providência divina. Isso é muito importante a gente entender o que é essa providência divina. Tá? Então, são 4 pontos. Sustentação. Deus mantém a criação funcionando. Toda a criação que a gente vê, Deus é quem sustenta. Providência divina. O governo disso, Deus dirige os eventos de toda a história. Tá? Deus é quem governa. Providência divina. Vai pensando nesses fatores com a sua vida. Provisão, Provisão. Deus supre as necessidades do seu povo. Isso está tudo na palavra de Deus, tá? E por fim, Deus ele está acima do mal. Mesmo quando o mal é permitido, Deus ele transforma o mal em bem.
certo? Quando o mal é permitido por causa do nosso pecado, né? Satanás ou o mundo, Deus os transforma em bem. Lembra lá Gênesis 50, 20, que José vai dizer na frente dos irmãos, fiquem tranquilos, eu não quero vingança. Deus transformou todo o mal que vocês fizeram em bem, para que hoje nós estivéssemos aqui e todo o povo estivesse reunido, né? E todos os irmãos. Então essa é a providência divina que o povo de Israel experimentou diversas vezes, né, na saída do Egito. Se a gente fazer uma retrospectiva, são vários e vários desde as pragas, o envio de Moisés, tudo isso, né, coluna de fogo, fumaça, e a gente percebe na leitura uma dinâmica, que é o quê? A necessidade, seja ela por pedido ou por, né, desejo, a bênção vem de Deus, há uma nova realidade, e o povo fazia o quê? Murmurava e se rebelava. E a rebeldia é o que? O afastamento de Deus. Se rebelar contra Deus é se afastar de Deus, né? E aí o povo, por vezes, experimentava ali misericórdia de Deus. Na verdade, todas as vezes experimentou misericórdia de Deus. Mas às vezes também experimentava o juízo. Mas sempre, sempre vem a redenção. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. E é maravilhoso. E eu vou citar aqui alguns exemplos rapidinho para a gente entender. Saída do Egito e no Mar Vermelho, né? Imagina, Deus abre o mar para o povo passar. E as tropas do Egito ficam no mar. Providência divina. E aí você vê, meu Deus do céu. Logo depois o povo reclama. Sabe por quê? Falta de água. Reclama. Não clama. Se rebela. Puxa vida, né? Tu pensa, ô povo, né? Mais adiante o maná no deserto, lembra essa situação, né? Estavam com fome, o povo reclama, Deus provê o maná. Uma nova realidade. Eles vão lá colher o maná todos os dias, agora nós temos alimento. Ah, Deus, se nós estivéssemos lá no Egito, a gente era escravo, mas tinha carne, né? Puxa vida, eles desejam, o coração se rebela tanto, que eles querem o quê? Voltar para o Egito. A volta para o Egito é muito simbólica, porque é o afastamento de Deus. Eles estavam vivendo na presença de Deus, e a volta do Egito é melhor a gente ficar com a turminha do Egito lá, Deus. Fica aqui, essa nova realidade do maná, que deveria ser uma alegria, se torna o quê? Rebeldia, murmuração, né? O que acontece? Deus manda as codornizes, abençoa o povo de novo. E aí chega no momento assim, olha, aqui está a terra prometida, ei, chegamos, está acabando o deserto, manda os espias lá para ver a situação, e essa situação ela é diferente das necessidades básicas, porque agora entra num conflito provavelmente militar com aquele povo. Jesus manda os espiões, né? Aí os primeiros 007 foi daqui, se você não sabe, a inspiração. Eles vão investigar, agentes secretos, né? Eles vão investigar lá e voltam reclamando e murmurando, desconfiando da providência divina, desconfiando de Deus. Então o povo recebe a bênção, olha, eu vou dar a terra prometida para vocês, mas murmura, se rebela por causa da situação adiante. E aqui nós poderíamos citar inúmeros exemplos, inúmeros exemplos. O que você faria com um povo assim? Seja sincero. O que você faria com um povo assim? Né? Moisés era um cara que intercedia por esse povo. E eu fazendo o meu devocional, nessa leitura da Bíblia, eu dizia assim, Deus, mas que povo, né? Meu Deus do céu, olha, manda um raio. E é legal que no devocional Deus fala, mas tu ia levar um raio também, né? A gente é esse povo. A gente é esse povo. Infelizmente, muitas vezes nós agimos igual a esse povo. E quando a gente lê, diz, brincadeira. Mas se a gente fazer um autoexame, como o salmista diz, Senhor, sonda o meu coração, e se isso for verdadeiro, a gente vai ver, gente. Quantas vezes nós agimos assim,
pelas bênçãos que Deus tem nos dado. Então chegamos ao nosso texto, que eu acho que ele é um marco aqui para o povo, porque é onde que Deus demonstra claramente o seu juízo, a sua redenção, e também aponta para Cristo, algo que é fantástico para nós num dia de ceia. Então, o primeiro ponto, né? O povo começa novamente, né? Repete o pecado da murmuração, mas encontra a justiça e a punição de Deus. A murmuração dos israelitas revela o quê? Ingratidão e incredulidade. Ingratidão e incredulidade. Olha o versículo 4 e 5 aí. Nós vamos ler. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou no caminho e falou e contra, né? Olha, isso aqui é muito chocante, né? Porque a gente diz assim, meu Deus do céu, por que vocês nos tiraram do Egito? Esse questionamento a gente deveria ter ficado no Egito, né? Para morrermos no deserto. Não há pão, não há água. Isso, eles estavam comendo, estavam sendo alimentados. E nós detestamos essa comida miserável, né? Eles chamaram de miserável a bênção de Deus. E a nossa atitude, por mais que nós não falamos essa palavra, às vezes se configura isso, né? Então, mesmo após, gente, serem libertos da escravidão, receberem o maná, codornizes, a água da rocha, lembra dessa situação? Serem sustentados por Deus, eles desprezam o cuidado de Deus e se afastam de Deus. Interessante que o afastamento, muitas vezes, envolve a condição da bênção. Coração endurecido, que não confia na providência de Deus. Deus, então, envia as serpentes, né? Por que Deus envia as serpentes? Por que Deus disciplina? Porque Deus, primeiro, é justo, né? E eu posso dizer uma coisa para vocês. Poucas igrejas falam da justiça de Deus. Infelizmente, a justiça de Deus não é mais pregada em púlpito algum. É Jesus te ama, Jesus precisa de você, Jesus está desesperado por você, Jesus quer te dar um carro novo, Jesus quer te dar uma casa nova, Jesus quer te transformar numa pessoa milionária, te dar o melhor marido, a melhor esposa. É isso que a gente vê nos púlpitos brasileiros. Eu não digo em todas, mas em geral. Não se fala mais de um Deus santo e justo. E quando nós lemos isso aqui, meu Deus, né? Isso aqui deve ter sido escrito por engano. Porque a gente não está acostumado, mas é a palavra de Deus. E Deus, Ele se manifesta como um pai, e pais são chamados a disciplinar seus filhos. Inclusive a palavra de Deus diz, fique feliz, se Deus está disciplinando é porque você é filho. Se Deus não está disciplinando, filho você não é. Tá? E as serpentes aqui, elas servem como um meio, né, de despertar o povo. Para quê? Para o arrependimento. Para olhar a sua situação e reconhecer o pecado. E isso acontece. Né? Segundo ponto. Deus, no versículo 7, aqui vamos só concluir, né? O povo foi até Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Reconhecimento, juízo, arrependimento, né? Reconhecimento do seu pecado. Ceia do Senhor. Né? Nós somos chamados a nos arrependermos. Segundo ponto, a serpente de bronze, ela é um símbolo. Ela não tem poder. Tá? E a gente, às vezes, acredita muito nisso, de que existam coisas que vão dar poder para a gente. Né? Ou uma estátua, um pingente, ou uma correntinha. Isso não existe na palavra de Deus. E mais uma vez, Deus ele mostra símbolos para que para a gente, né, conectar o símbolo. Ele ajuda a nossa memória, o nosso coração, a nos lembrarmos de algo maior que isso. O pão e o suco são pão e suco.
Não tem nada, é um símbolo, mas que nos remete a algo maior, o sacrifício de Cristo. Então não há nenhum poder, mas o que Deus estava, o que estava curando aquele povo era Deus. Mas a atitude do povo de fé e obediência a Deus. A gente fala, não é por obras, gente. A gente não é salvo por obras, mas Deus se alegra quando um filho é obediente. Deus se alegra de um coração que tenha fé. Então esse ato também da estátua de bronze é visto como uma tipologia, aponta para Cristo. Todo aquele que olhar para a cruz de Cristo, né, será salvo. Claro que o olhar aqui é simbólico, né? A gente entende que você deve entregar sua vida, fazer isso de coração, né? Então é uma ação da razão, mas é uma ação também do coração, é uma entrega completa. A partir disso nós temos a salvação. Então, terceiro ponto, a disciplina de Deus. Deus corrige e restaura. A salvação vem pela fé e pela obediência, como nós falamos, não por méritos próprios. A serpente aponta para Cristo. Esse texto, gente, ele é uma forte relação entre a justiça e a graça, mostrando como Deus olha para o pecado também, né? Muitas vezes nós pecamos e achamos que, tá tranquilo, Deus vai entender, é isso mesmo. Não, Deus, Ele olha para o nosso pecado. Mas a gente também não pode se esquecer que Ele sempre oferece redenção, salvação, para aqueles que confiam neles, que confiam em Deus. Melhor, né? Aplicando aos nossos dias, gente. A murmuração, ela revela o quê? Um coração ingrato, desconfiado de Deus. Preste atenção. Segundo ponto, Deus disciplina o seu povo não para destruí-lo, mas para levá-lo ao arrependimento. Olha para nossas vidas. Deus está chamando a gente. Nós, assim como Israel, muitas vezes, né, recebemos o quê? Bênçãos. Bênçãos. E aí partimos numa nova realidade e reclamamos. Ou, né, o que a gente faz? A gente se afasta de Deus após receber essa bênção. Faz sentido? O que eu pedi tanto a Deus, Deus me deu, e isso me afasta de Deus. Não faz sentido. Sabe que muitas vezes eu me pego pensando, né? Poxa, Deus, falta isso. Se eu tivesse aquilo, sabe? Se eu conquistasse determinada coisa, né? E aí Jesus, Ele gosta de me lembrar quem eu era antes de conhecer a Ele. E isso é uma coisa maravilhosa para a gente fazer. E não pense só materialmente, tá? A gente pode falar materialmente, espiritualmente, né? E emocionalmente. Mas o mais importante é espiritualmente falando. O que adiantava, e é isso que Jesus me lembra, o que adiantava, Diogo? Se antes de tu me conhecer, tu tivesse todas essas coisas, se tu tivesse um mundo, se tu fosse o homem mais rico, se tu tivesse todos os carros, se tu viajasse todo o mundo, do que adiantaria se você não conhecesse a Cristo? Do que adiantaria? Então, quando nós temos um coração ingrato, é importante nós nos lembrarmos do que o Cristo, de que Jesus fez por nós. Ele nos deu a salvação. Essa é a coisa mais importante. Só que nós, como povo de Israel, constantemente nos esquecemos das bênçãos de Deus e queremos sempre mais e mais. Seja, né, materialmente ou emocionalmente. Nessas duas áreas são as áreas que nós mais olhamos. E nós não nos contentamos com o que temos, olhamos sempre mais adiante e nos afastamos de Deus. Muitas vezes para buscar essas coisas. Né? Se eu trabalhar mais, eu vou ter. Né? Se eu ficar mais em casa, eu vou ter isso. Se eu fazer mais aquilo, se afastando de Deus após a bênção. E aí, com a ceia do Senhor, eu estou finalizando, eu quero que você já pense nisso.
Sabe o que Deus quer mostrar para a gente com essas coisas? Com a serpente, com a estátua de bronze, com a ceia do Senhor, com a cruz, com Cristo. Sabe o que Ele quer mostrar para a gente? Que nós não vamos encontrar satisfação em dinheiro. Nós não vamos encontrar satisfação num carro novo. Pode ser que essas coisas sejam boas momentaneamente. Deus nos alegra de dar coisas assim. Mas nós não vamos encontrar plena satisfação nessas coisas, numa roupa de marca. Nós não vamos encontrar satisfação plena numa viagem. Nós não vamos encontrar satisfação plena num banquete. Mas nós nos tornamos ansiosos por essas coisas, por ter essas coisas, porque nós pensamos que essas coisas é que vão preencher a nossa vida e nos dar a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer. E aí as pessoas que as têm, descobrem uma grande verdade. Que continuam ansiosas e que continuam insatisfeitas. E aí quando a gente vê Cristo, o Deus que se fez carne, que caminhou entre nós, a gente olha para esse homem e ele nos salva e a gente tem aquela sensação, agora eu entendi, porque que nada do mundo vai me satisfazer, porque nada do mundo vai me dar alegria, sabe por quê? Porque eu não sou do mundo. A gente não é desse mundo. A gente não é dessa realidade. Jesus fala isso, Jesus ora por nós, lembrando que nós não somos desse mundo, mas nós namoramos com o mundo. E constantemente nos esquecemos. E aí Deus diz, para de olhar para as bênçãos. Isso não é o importante. Não é importante o que eu te dou. Isso é o mínimo. Isso não é nada comparado ao relacionamento que você vai ter com Jesus. O relacionamento que nós vamos ter com Jesus. Mas a maioria do nosso relacionamento com Cristo é a base do que eu desejo, do que eu preciso. Nós chamamos Jesus porque nós queremos um mundo para nós melhor. Não faz sentido. A gente não é desse mundo. Nós não somos mais daqui. E quando nós passarmos a entendermos isso, nós vamos entender que a nossa verdadeira satisfação, nossa verdadeira alegria vai estar em Cristo e na nossa intimidade com Ele. Aí nós começamos a perceber que as coisas ao nosso redor não têm mais o poder, né, de nos dar tanta alegria e nem tanta tristeza. Porque o que preenche o nosso coração é Cristo. E que, olhando para a ceia, gente, eu gostaria que você fechasse seus olhos, lembrasse das bênçãos que Deus tem te dado. Deus é um Pai amoroso e Ele se alegra de nos abençoar. Ele se alegra, realmente, de dar boas coisas aos seus filhos. Isso tem te afastado de Deus? Ou as bênçãos que Deus te deu te aproximou mais dEle? Aonde que está, né, a sua alegria? Antes de se servir para a ceia, conversa com Jesus. Jesus, Ele não disse que Ele estava ansioso para nos dar a riqueza do mundo. Jesus, Ele não disse que estava ansioso para te dar mais dinheiro, um carro, um bom casamento. Todas essas coisas são legais, né? Sabe o que Jesus disse? Ele disse assim, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Jesus desejou sentar à mesa com os seus filhos. Jesus desejou ansiosamente se relacionar com cada um de nós. Partir o pão e tomar do vinho. Que nós possamos, gente,
desejar também ansiosamente se relacionar com Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento, Pai, que o Senhor, Pai, nos dê um coração que busque a Ti, Pai. Não permita que o mundo segue os nossos corações, o nosso entendimento, Pai. Não permita que nós nos afastemos de Ti com falsas esperanças, Pai. Que nós tenhamos um coração grato, Senhor, pela Tua salvação e, Deus, o que vim é lucro, é lucro. Que nós possamos nos alegrar mais pelo reino que há de vir, Senhor Deus, do que pelas migalhas que o mundo tem para nos oferecer. Nos dá essa profundidade espiritual, Deus. Nos dá esse entendimento espiritual, Pai amado. Muito obrigado, Jesus, por esse momento maravilhoso. Em nome de Jesus.